L'être humain ordinaire, O habituellement, ser vit humano ordinário normalmente vive de modo façon muito très pouco peu consciente. consciente. La plupart de ses pensées se A déroulent maior parte dos seus de pensamentos façon mécanique são mecânicos et une grande partie carrément inconsciente. e uma grande parte literalmente inconsciente. La plupart de ses paroles, A maior parte das suas palavras, il les dit de façon mécanique. ele as diz de modo Et la mecânico. plupart de ses E a actions, maior parte de suas la ações, majorité ne sont pas a conscientes. maioria não são conscientes. En réalité, Na l'être realidade, humain o ser ordinaire humano ordinário décide très peu de choses decide muito pouca consciemment. coisa conscientemente. Et évidemment, il ne décide pas où il va naître. E, obviamente, ele não decide onde ele vai Ça nascer. commence là. Já começa aí. Il ne décide pas quel corps physique il va Ele não avoir, decide que corpo físico ele vai quel ter, parent, que pai, quel lieu que lugar de naissance. de Rien de nascimento. tout ça. Nada disso. Et après, ça continue comme ça toute la E vie. depois continua a ser a vida inteira. Sauf A não ser que, si soudain il apprend, de repente, ele fica il reçoit un sabendo, enseignement qui lui dit ele recebe um ensinamento que lhe diz: tu peux devenir un peu plus você conscient pode se tornar um pouco mais consciente pensées, dos teus de tes pensamentos, paroles et de tes das actes, tuas palavras e dos teus atos, et donc décider plus librement, e, portanto, decidir mais conscience et livremente, libération, hein. consciência e liberação. Tu peux commencer à décider plus Você librement pode começar a decidir mais livremente si tu veux se você ce qui est quer plutôt favorable à o toi, que é mais favorável para ou você, bien si tu te laisses aller à ce qui est ou défavorable et se mécanique. você se deixa levar pelo que é mais desfavorável Tu peux e choisir. mecânico. Você pode escolher. Et E obligatoirement, obrigatoriamente, ce choix se fait à partir de je suis conscient. esta escolha se faz a partir do eu estou consciente. Sinon, tu ne peux pas faire ce choix. Senão você não vai poder fazer essa escolha. Sinon, tu vis ton karma. Senão você vive que o seu s'impose à karma toi. que se impõe a você. Peut-être qu'il est favorable, Talvez seja agréable, favorável, agradável, peut-être qu'il est ou défavorable, talvez desfavorável, douloureux, doloroso, désagréable, difficile. desagradável, difícil. Seule ta conscience, Somente a sua ta consciência, prise de conscience sua tomada de consciência de toi-même, de você mesmo, de tes pensées, dos de teus tes paroles, de pensamentos, tes das tuas actions, palavras, das tuas ações, commence à te donner le choix, começam a te dar a escolha, la possibilité de la a libération, possibilidade de liberação, un début de liberté. começo de liberdade. Donc la conscience, Então, c'est pas une histoire a spirituelle. consciência não é uma história espiritual. Tous les maîtres spirituels disent Todos os mestres il espirituais faut être plus attentif, dizem é preciso ser mais être plus atento, conscient, mais consciente, plus présent. mais presente. et tous les mots qui ressemblent E à todas ça. as palavras que se parecem com isso. Parce que Porque c'est ça qui é permet isto que permite d'améliorer son karma de melhorar o seu karma pour un jour para être dans des dia situations estar suffisamment bonnes em situações suficientemente boas pour être de plus en plus conscient. para estar cada vez mais consciente. Il y a les conditions qui créent ça. As condições que criam isso, On ne peut pas devenir conscient a gente não pode se tornar consciente en étant bête et méchant. sendo bobo e maldoso. Ça, c'est clair. Isso é On óbvio. ne peut pas devenir Não conscient podemos nos tornar ni conscientes, s'éveiller nem despertar, en disant du mal des autres, falando mal das pessoas, en étant conflictuel. estando em conflito. On peut devenir A conscient gente pode se tornar consciente uniquement à unicamente a partir de la partir bienveillance da volontaire, benevolência voluntária, pas la bienveillance karmique não a benevolência kármica, qui a fait de toi que quelqu'un fez de qui est você naturellement uma bon. pessoa que é naturalmente boa. Selon la situation où tu vas t'incarner, c'est plutôt favorable ou défavorable d'être naturellement bon. Conforme a situação em que você vai encarnar, vai ser mais favorável ou desfavorável você ser naturalmente bom. Parce qu'en étant naturellement bon, Porque sendo naturalmente bom, tu peux devenir un sage, un saint, você pode se tornar um sábio, um santo, ou un con et un idiot. ou um besta e um Tu idiota. vois, donc ça suffit pas. Então, veja, isso não basta. Mais la vraie Mas conscience a verdadeira clarté de l'esprit. consciência é a clareza do se espírito développe
que se que chez desenvolve quelqu'un qui pratique la bienveillance volontaire, unicamente numa pessoa que pratica a benevolência des voluntária, attitudes courtoises et as bonnes avec atitudes les autres, corteses e boas com os outros, qui est pas conflictuel, que não é qui conflitivo, accepte les autres et le monde comme il est, que aceita Isso. os outros e o mundo como ele é, como et qui essaie de são, les transformer e positivement, procura transformá-los positivamente, d'apporter le service et l'aide qu'il peut. trazer o serviço e a ajuda que ele pode. Você entende? Mais la vraie différence, c'est uniquement Mas a verdadeira diferença é plus unicamente conscient ou moins conscient. mais consciente ou menos Maintenant, les consciente. conditions de la conscience, je viens Agora, de as les évoquer. condições da consciência, acabei de evocá-las. Olá, pessoal! Se você está gostando do nosso canal do Samadeva Brasil, curta, compartilhe e clica no sininho para que possamos avançar juntos nesse mundo online de conexão. Muito obrigado! Nosso abraço, equipe Samadeva Brasil!